Êxodo 15, 22 diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. The waters of Merah and Elim. Exodus 15, verse 22. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Sur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. Então veja, quando esse povo ele sai do Egito, So when those people get off the Egypt e passam pelo Mar Vermelho, isso fala da experiência de conversão. and cross the Red Sea, that's speaking about the experience of conversion. E aqui falam que eles andaram por quantos dias, meus irmãos? And over here says, in the text it says that he worked 3 days. 3 dias. Você já respondeu, né? Yeah. Sabe, o que te lembra 3 dias? But what remember you 3 days? Fala da morte e ressurreição de Jesus The Cristo. death and resurrection of Jesus Então Christ. aqui também aponta para a morte e ressurreição daquelas pessoas. And then over here point to the same thing. Nesses 3 dias The elas death and resurrection of those morreram para o mundo e renasceram para Cristo agora. people. And those people died for the road system and was born to Jesus Christ. Mas agora eles estão diante de novos problemas, de novos desafios. But now they are in front of new problems, new challenges. Então veja, a vida cristã ela não é feita apenas de coisas fáceis, So the Christian life is not only for easy things, mas ela é feita por desafios, meus irmãos. but the Christian life is made of A challenges. maneira de Deus ensinar a mim e a você é através de desafios. The way of God is teaching us is through challenges. É colocando situações para que você possa crescer juntamente com It's elas. making us facing situations that we can overcome. E o and primeiro grow. problema que eles se deparam é a falta de água. And the first problem that they face is the missing water. Sabe, a água fala daquilo que é essencial para as nossas vidas. Water is something that the principle for our Ninguém lives. vive sem água. Nobody can survive without Fala water. de algo que você necessita todos os dias, daquilo que é básico. It speaks for something that's basic, that you need every day in your life. E aí acompanha comigo aqui no verso 23. And follow me with the verse 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 23 until 25. Yes. When they come to Marah, they could not drink its water because it was bitter. Then is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it in the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling instruction for them and put them to the test. Ok, então essas águas de Mara apontam para as dificuldades da nova vida cristã. So these waters of Marah, point to our difficulties. Provavelmente no Egito eles não tinham problema com água, Probably in the Egypt they didn't have any problem with the water. porque eles, quando provaram essas águas, eles começaram a murmurar com Moisés. Because when they drink the Marah water, they start E complaining. provavelmente a murmuração deles era: olha, lá no Egito a água era boa. And probably their complaining was, talk to Moses because the Egyptian water was much better. E agora que eu me converti, eu começo a ter um monte de problema. And now that I convert, Aquilo- and I have a lot of problems. Aquilo que eu estou me alimentando agora são águas amargas. And then what I have to drink is a bitter water. Você sabe, irmãos, não se engane com aquilo que o Egito lhe proporciona.
Don't fool yourself for what the Egypt has to offer. Sabe, muitas vezes pode parecer que no Egito você vivia melhor. Maybe looks like we were living better in the Egypt. Mas sabe, isso era apenas escravidão. But this was only slavery. Sabe, é incrível como as pessoas se permitem ser domesticadas. So it's very, impressed when the people allowed to be domestic. Elas, por causa de um conforto, de um aparente conforto, elas negociam poder experimentar algo muito maior. The people for apparent, for a comfort that looks like better, they stop themselves to get a bigger experience of God. Sabe, mas Deus ele quer tirar você da zona de conforto do Egito. But God want to take you from the zone of comfort of Egypt. O Egito ele oferece uma zona de conforto. The Egypt offer you a zone of comfort. Mas você sabe, no fundo não é bom. But indeed is not right. Eu não sei como dizer isso, mas no Brasil tinha uma música que o refrão era assim: tá ruim, mas tá bom. I don't know how to speak this, but in Brazil we had a song that says, it is bad, but it is good. Não canta na igreja essa música não. Well, don't sing in the church this song. Mas o inferno é isso, irmãos. But the hell is look like this. Tá ruim, não tá daquele jeito, né? Tá bom, vamos deixando. Okay, yes, it's bad, but let's get by with this. Sabe, isso é o Egito. So this is the Egypt. Quantas vezes a gente se conforma em viver uma vida ruim, mas simplesmente por não querer peitar os desafios para melhorar, a gente aceita aquela situação. How we convince ourselves to live in a situation that's not good for us. We convince ourselves. Sim, por uma preguiça de você não querer não querer encarar os problemas, você vai aceitando aquela situação que não é a situação que Deus quer, não é a situação ideal. For laziness, because you don't want to face the challenge that God puts in front of you, you don't want to change, you don't want to get out of your zone of comfort. E aí Deus te tira lá daquela zona de conforto. And then God takes you from your comfort zone. Que era ruim, mas estava bom. That was bad, but was good. E te tira dali, porque isso não é o objetivo de Deus para você. From there, because that's not what God's plan in your life. Essa é a maneira que o diabo quer que você viva. Because this is the desire of the devil for your life. Essa vida de altos e baixos. This life of high and low. E assim ele vai te cozinhando. In like this, he gonna boil you. Você sabe, se você pegar um sapo e jogar ele numa água fervendo, ele vai sair pulando, correndo da panela. If you take a frog, and put in a boiling water, he's gonna jump out of the boiling water. Mas se você colocar ele numa panela com água fria, but if you put in the frog in a water temperature e começar a ir esquentando essa água, and turn it up the fire very slow, e aí esse sapo increase the fire. Ele vai cozinhar sem perceber. He's gonna burn without even getting noticed. Sabe, e às vezes o mundo ele está cozinhando as pessoas. And it's the same way. The world, the Egypt. Mas as pessoas não têm essa percepção. It's boiling you, and people don't have this perception. E Deus vai lá e te tira da sua zona de conforto. And God go there and take you out of your comfort te leva a zone. experimentar águas amargas. And then take you to drink bitter water. Fala de desafios. And he's speaking, showing you challenges. Fala de você experimentar o desconforto. So for you can experiment the uncomfortness. Sabe, irmão, não tem nada melhor do que o desconforto. So it's nothing better than uncomfortness. Eu sei, os irmãos odeiam passar por desafios, né? So all the brothers don't like it to go through challenges. A gente ama ouvir testemunho de vitória, né? We love to hear about victory testimonies. Mas odeia passar por batalha. But hate to go through challenges. Mas você só vai ter testemunho de vitória se passar pela batalha. But you only gonna have
winner's testimony if you go through challenges and battles. Aliás, sem batalha não tem conquista. Without battles, you're not going to conquer anything. Então Deus te dá esse chacoalhão. And then God comes and shake you up. Você estava anestesiado lá no Egito. You are under anesthesia in the Egypt. Agora Ele te leva a experimentar águas amargas. Now take you to drink bitter water. Deus te põe diante de desafios. God bring you to challenges. Deus tira você da zona de conforto. God take you from your Deus dá um comfort zone. chacoalhão na sua vida. God shake you up from in your life. Mas Deus provê a solução também. But God will give you the solution. A Bíblia fala que então Deus mandou que Moisés jogasse a madeira na água. And then the Bible says that God ordered Moses to throw the wood in the water. Você sabe, aqui tudo é profético, meus irmãos. So you have to understand these are prophetic Eles words. caminharam 3 dias. Isso aponta para a morte e ressurreição de Cristo. The Bible says they walked 3 days that signify the death and resurrection of Jesus Mas a Christ. madeira aponta para o madeiro onde o Senhor Jesus Cristo foi But the crucificado. wood point to the cross when God was crucified. E a maneira da gente vencer os amargores, os dissabores, é tomando a cruz de Cristo. And the way so we can win and conquer the challenge in your lives is take the Você cross sabe, of Jesus. a cruz, o madeiro, transforma as águas amargas em águas doces. Amen. The cross of Jesus Christ will transform the bitter word and fit water to drink. Sabe, a maneira de você resolver os seus problemas é tomando a cruz. And the way for you solve your problems and your challenges is take the Jesus Christ. Você sabe, cross of Jesus muitas Christ. vezes a gente não soluciona o problema, A lot of times we do not bring solution to our problems. porque a gente quer fugir da It's cruz. because we want to flee from the cross. Mas afinal de contas, o que é a cruz, meus irmãos? But indeed, what is the cross in our lives? Sabe, a cruz significa a abnegação total do eu. The cross signifies the abnegation, complete abnegation of I. Sabe, irmãos, quando nós falamos de tomar a cruz de Cristo, When we speak about taking the cross aliás, of de Jesus tomar a Christ, sua cruz, take our cross. porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, Because Jesus says, those who want to come negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. neglect to himself and take its cross. Sabe, fala da negação do eu. That's speak about the neglection of himself. Sabe, a cruz representa o esvaziamento da sua vontade. The cross signify the emptiness of self E toda a vontade de Deus sendo feita em você. and all the will of God. Foi na cruz- being completed in you. Na cruz que Jesus disse: que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade, Senhor. Because it was in the cross that Jesus Christ said, "It's not my will, but your will, Lord." Você sabe, eu quero dizer que se você está experimentando águas amargas, I want to tell you, if you are, experiencing bitter waters in your life, a solução para isso é a cruz. the solution for this is the cross of Jesus. A cruz Christ. transforma toda a água amarga em água doce. The cross will transform all the bitter waters in fit water to drink. Se tem uma área da sua vida que você ainda tem bebido águas amargas, If it is a place in your life that you still drink bitter waters, é porque você precisa tomar a cruz, it's because you need to take the cross escolher o caminho de Jesus, and choose the path of Jesus Christ. negar-se a si mesmo, Neglect to self. assumir a posição, assumir o prejuízo, Assume the debit, loss e tomar a posição assim como Jesus. and take the position like Jesus Christ. Sabe quantas vezes a gente vê um casal experimentando águas amargas no casamento? How many times we see a couple experience bitter waters in the marriage? Deixa eu dizer, se apenas um resolvesse tomar a cruz, If only one, decide to take the cross, assumir a posição, assim como Jesus assumiu o prejuízo, a nossa culpa,
assume the decision and the position of Jesus Christ, like Jesus took our blame, seria suficiente para transformar essas águas. would be enough to change the bitter waters in its life, in his life. Mas há uma outra questão. Você sabe ali, essas águas, uma vez que o madeiro transformou elas em águas doces, But here's another question. When the wood transformed the bitter water, quando essas águas se tornam doces, when this bitter water became a fit water to drink, agora esse povo ele é levado a um lugar de descanso. so this crowd was taken to a resting place. Sabe, muitas pessoas passam pela experiência da conversão, So a lot of people go through the experience of conversion, experimentam das águas doces da cruz, experience the fit water to drink from mas the cross. ainda não desfrutam, ainda não tem tempo de descanso. But still don't have time to enjoyment. Lá no verso 27, And right there in the verse, Exodus 15, verse 27, fala que depois deles terem experimentado as águas doces, speaking, after they have experienced the fit water to drink, diz assim: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Você sabe, a vida cristã, ela não é feita apenas de lutas, Well, the Christian life is not only fights and challenges, mas ela também é feita de tempos de descanso. but is also a resting time. Sabe, Deus também prepara descanso para nós. God, prepare resting time for every single. Sabe, e é interessante que depois do povo passar por toda essa jornada, After the crowd, after the people pass through all the journey, Deus prepara um lugar para eles descansarem. God prepare a place for them to rest. E ali fala que haviam 12 fontes de água, And the Bible says right there was 12 springs, 70 palmeiras. 70 palm trees. E a Bíblia fala que ali o povo acampou. And the Bible says right there the people camped. Veja, ali não é ainda o objetivo de Deus. You look at right there when they camped is not the object of God. Eles ainda estão no deserto. They still in the desert. Eles ainda não chegaram aonde Deus quer levar eles. They still not reach the destination where God want them to. Mas eu be. quero dizer que para você que mesmo no deserto existe lugar de descanso. But I want to tell you, even in the desert is a place for rest. Irmão, no meio do deserto você achar 12 fontes de água e 70 palmeiras. Brother, in the middle of the desert, for you to find 12 springs and 7 palm trees, Isso é um oásis, meu irmão. this is a oasis. Sabe, eu quero dizer que mesmo no meio do deserto, Deus preparou, ainda tem descanso para você. Even though in the middle of the desert, God still have a place of Se rest for you. você simplesmente lutar esse tempo do deserto, Deus conhece você. Você vai morrer no deserto. If you simply fight in the desert, God knows you and know that you're gonna die in the desert. Mas Deus está no controle de todas as But coisas. God is in control of everything. Sabe, no meio do deserto Ele prepara oásis para você. In the middle of the desert, He prepare springs for you. Sabe, às vezes a gente não quer descansar. Sometimes we don't want to rest it, Ou a gente quer descansar nos lugares errados. or we want to rest in the wrong place. Mas Deus, Ele prepara oásis para que você possa descansar. But God prepare oasis Para que and você springs monte for seu you rest, acampamento. so you can build your camper over there. Mas você sabe, essas 12 fontes e essas 70 palmeiras, elas também têm um significado profético. Well, these 12 springs and 70 palm trees has a prophetic signification. Existe um outro lugar na Bíblia que fala de 12 e do número 70. Is a place in the Bible that speaks about 12 and 70. É quando Jesus envia os seus discípulos. Is when Jesus sent
his disciples. Lá em Lucas 10, verso 1, Right there in Luke 10, verse 1. diz assim: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia os obreiros para a seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Lê só o verso 1 para mim. Luke 10, verse 1. Só o verso 1. Okay, only Luke 10, verse 1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. Então veja, esse número 70 e esse número 12, Well, this number 70 and number 12 sabe, aponta para a casa de Deus, point to the house of God, aponta para os discípulos de Deus. points to the disciple of God. Sabe, onde aqui a Bíblia fala que eles receberam autoridades para liberar a paz de Cristo. So the Bible says they receive authority to release the peace of God. Então eu quero dizer para você que no meio do deserto, no meio das suas lutas, há um lugar que Deus preparou para que você montasse o seu acampamento e você pudesse descansar. I want to tell you, in the middle of your challenges and your battles is a place that God prepared for you to make your camper and rest. Sabe, e esse lugar é a igreja, a reunião dos santos, é no meio daqueles que foram enviados por Deus. And this place is the church, is among the believers. É um The lugar people that sin onde to- você encontra descanso, onde você é renovado das suas forças. And is a place that you find rest, so you can renew your strength. E é justamente isso que o inimigo não quer permitir que a gente viva. And it is this that the enemy don't want us to get part of. Sabe, se ele não conseguir te levar de volta para o Egito, So if he cannot bring you back to the Egypt, pelo menos ele vai tentar tornar da sua vida cristã um grande peso e uma grande dificuldade. at least he will try to make your Christian life a weight, so you can. Em outras palavras, impedir você de descansar, So in other words, they wanna block you. They're gonna try to stop you to impedir rest você de desfrutar das coisas de Deus. and stop you to enjoy the Christian life. Sabe, a igreja não é apenas um lugar para você frequentar, The church is not a place so you can come every day. mas é onde você renova suas It is energias. a place that you renew your strength. É lugar de cuidado de Deus. It is a place so God can take care of you. Sabe, as 12 fontes, as 70 palmeiras, The 12 springs and 70 palm trees. aquele oásis no meio do deserto, no meio da terra seca, That oasis in the middle of the desert, in the middle of the dry land, no meio de um lugar onde não havia vida, in the middle of a place that doesn't have any life. era o lugar onde brotava vida, brotava água. It's a place where, spring water. Era um lugar onde você encontrava refúgio do calor do sol. Is a place that you can find shelter from the heat of the day. E da mesma forma, esse lugar aponta para a igreja do Senhor. In the same way, that place signifies the church of God. E eu não estou falando desse prédio aqui, And I'm not talking about this building structure. mas eu estou falando dos homens e mulheres de Deus que se reúnem aqui. So, but I'm talking about the men and women of God that Sabe, get together here. cada um de nós aqui é uma palmeira também. So every one of us here is a palm tree. Sabe, o seu papel é fazer sombra para o seu irmão. So your function here is to make shadow for the people who Da need mesma it. forma que cada líder ele é uma fonte de água. In the same way,
that each leader here is a spring of water. E a sua função é fluir de Deus na vida dos irmãos. And your function here is to Dar de beber às pessoas, saciar a sede delas. spring water in everybody's life. Sabe, Give something to, for E them dessa to drink. forma a igreja é esse grande lugar de descanso, onde as pessoas vêm acampar no meio do deserto. In this way, the church is a place of rest when people come and rest in the middle of the desert. E onde elas recebem o combustível para poder vencer as batalhas no deserto e chegar onde Deus quer chegar. Where they receive the fuel to keep the challenges, fighting the challenges and the battles, so they can keep it, and reach the place that God wants them to be. Mas qual que é o engano do diabo? But what's the trick of the devil? É fazer com que você não encontre esse lugar. Is a way that they put in your life so you cannot find this place. Ou se você encontrou, no mínimo impedir você de desfrutar desse lugar. Or if you find that place, at least stop you to enjoy this place. Fazer com que você só viva sequidão. So make you to walk in dry land. Sabe, tem muito crente aqui só experimenta isso. Is a lot of believers here that experiment only this. Não entendeu que mesmo no deserto Deus preparou um lugar para você descansar. Understand that even in the middle of the desert is a place for you to rest. Deus preparou irmãos que vão te dar sombra. Amen. God put people in your life to bring you rest. Sombra fala de alívio. And shade in the desert means restness. Pergunto para você, você tem feito sombra na vida dos seus irmãos? And I ask you, are you a shadow or a spring in somebody's life? Ou você é aquela lente de aumento assim que põe no sol só para queimar mais assim? or your microscope that magnify the sunlight in your life. Você sabe, tem irmão que gosta o negócio já está difícil pro irmão, ele bota ali para esquentar mais ainda a chapa. So when you go through challenges, is a brothers that come and make and turn the heat up. Mas eu quero dizer que você foi chamado para fazer sombra. But I want to tell you that you come to this place to be a shadow. Você foi chamado para dar alívio para as pessoas. You are called to be a spring, to be restness. Sabe, as pessoas têm que querer se acampar ao redor de você. So people want desire to be around you, to camp around As you. pessoas que se aproximam de você têm que se sentir aliviadas. The people that comes around you has to be rest. Sabe, irmãos, o sol não é fácil aí fora. The heat of the middle of the day is not easy outside. Porque muitas pessoas se desviam na igreja. Why people deviate from the house of God? Sabe, porque o deserto não é fácil, irmãos. Because the desert is not an easy thing. O sol é quente. The sun is very O hard. cara está morrendo de sede. You go through thirsty. E aí ele chega em Elim. And now you come to Eli. E ao invés de encontrar sombra, ele encontra mais sol. And instead you find a shade or spring, you find even more sun. Ao invés de beber da água viva, o pregador dá mais areia para ele comer. Instead you drink it of the living water, the preacher give more sand for you to Sabe, drink. irmãos, nós não fomos chamados para isso. Well, brothers and sisters, we're not called to do this. Nós somos chamados para ser sombra, para ser alívio de água para as pessoas. We are called to be a shade. A Bíblia to be, Fountains of alleviate. water. A Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Amen. The Bible says from our inner side is gonna spring live water. Então veja, existem duas posições aqui nessa história. Is two positions in this history. Você pode ser aquele que está andando pelo deserto. You can be those who walk into the desert. E talvez seja você que precisa da sombra agora. Maybe you need the shade now. Eu quero dizer que Deus deixou oásis para você poder descansar no meio do deserto. That God prepared oasis
for you to rest in your desert. Deus levantou pessoas para te dar sombra e para te dar água. God raised people to give you shade and water. Mas eu quero dizer também que você também é uma palmeira, você também é uma fonte de But água. I want to tell you, you are also a shade and a spring of water. Irmão, jamais queira ser o sol. Brother, don't desire to be the sun. Para de querer queimar os outros. Stop trying to burn people. Não seja areia Don't be a sand. que esquenta e queima as pessoas. That's, get heat and burn people. Deus te plantou como palmeira. God planted you as a palm tree. Deus fez com que você fosse uma fonte de água, So God make you a spring. para você poder fazer sombra para as pessoas, So you can produce and offer para você shade. dar alívio para os cansados, So you can alleviate the tiredness. para você hidratar aquele que está seco, So you can hydrate who is dry. sabe, hidratar com a palavra de Deus, Hydrate with the word of God. sabe, hidratar fluindo de Deus na vida das pessoas. Hydrate when you spring life water in somebody's life. Sabe, essa é a igreja. And this is the house of God. Esse é a terra de Elim, This is the Eli land. como um oásis no meio do deserto, Like oasis in the middle of the desert. onde as pessoas acampam When people camp around. e são refeitas para poder continuar a vida, a batalha. And was built up again to go ahead and face the challenges and the battles. Isso que o Senhor preparou para nós, This is what God has in store for us. para que nós vivemos como os 70 e como os 12. So we can live like the 70 and the 12. Amém, meus irmãos? Amen.